Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações alunos e alunas do curso de pós-graduação Docência na Educação Básica do Instituto Federal de Rondônia. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e juntos vamos trabalhar hoje a nossa primeira web aula. Na nossa web aula 1, a prática educativa e educação contemporânea. Para compreendermos a educação contemporânea, a educação na atualidade, é importante que a gente também faça algum resgate histórico, um resgate de como essa prática foi se constituindo ao longo do tempo. E isso é importante, porque nessa web aula 1, a gente vai fazer muitas reflexões em torno desse período histórico, essa trajetória que nos trouxe até aqui nessa educação de hoje. E os vários movimentos que tivemos que contribuíram para este cenário que nós temos hoje na educação. Então, vamos agora pensar um pouco sobre essa educação contemporânea, uma educação contemporânea que para alguns agrada e para outros não. Mas, principalmente, é importante a gente compreender que premissas, sustentam uma prática educativa. E essas premissas, elas vão sofrendo modificações, elas vão se alternando ao longo dos tempos. Mas é importante percebermos que toda premissa, todo suporte teórico, ela reflete em uma prática. E aí, a nossa disciplina, práticas educativas, está intrinsecamente relacionada com as teorias. Vamos lá. A prática educativa e a educação contemporânea. Uma pergunta que vai permear muito a nossa disciplina é essa: qual é a função social do ensino? Anote aí no seu caderno qual é a função social do ensino. Então, nessa pergunta, ela nos remete um monte de questão, né? Sua concepção de educação, sua concepção de ensino, sua concepção de mundo, sua concepção de humano, de sujeito, posto nessa sociedade. E se nós trabalhamos com um ofício de ensinar, a gente tem que entender e ter clareza qual é a função desse ensino. Para esse aluno, para esta aluna, o que ele vai trazer de contribuição na vida desse sujeito? De que forma que nós vamos contribuir com a formação de uma sociedade a partir desse ensino? Então, eu não lancei só uma pergunta, eu lancei várias perguntas, mas a pergunta principal é que ao final dessa disciplina você consiga ter clareza, compreensão e ter uma definição sobre a concepção de ensino. Porque tenha certeza que, mediante essa concepção de ensino, a sua prática tem uma estreita relação com essa concepção de ensino. Para isso, a gente precisa compreender algumas premissas. A primeira premissa, não como primeira, a gente não coloca como numerado, mas elas são interdependentes, é que a educação e a educação escolar são práticas contextualizadas historicamente e transformam-se de acordo com as dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas. Então, essa educação e educação escolar, elas estão interligadas. Elas estão num contexto social, num contexto histórico, num contexto político e também econômico. A segunda premissa, a gente coloca assim, que a questão do avanço enquanto o progresso ou mesmo o desenvolvimento deve ser sempre abordado de modo, o quê? Contextualizado. Contextualizando a quê? Ao aspecto social, cultural, político e econômico. Então, sempre contextualizado, uma vez que esses processos beneficiam de forma desigual diferentes grupos sociais. Então, é importante perceber que a educação ela tem diferentes facetas, diferentes modos de se operar e que nem sempre ela chega igual para todo mundo. E a minha prática educativa também ela se diferencia nesse sentido.
Então, essas duas primeiras premissas já nos colocam numa posição sociológica da educação. A educação é um ato social, né? O ato educativo social, porque ela se dá por meio de uma ação social. Então, se ela é social, ela está em um contexto e ela não está como um penduricalho, algo solto, deslocado dessa sociedade. Ela está inserida na sociedade. A terceira premissa essa é para nós professores, que a escola, em muitos casos, ela pode ser vista como agente de quê? De transformação da sociedade. É uma premissa. Ou como instrumento de manutenção das desigualdades e opressões. O desafio é como que nós vamos superar a ingenuidade da primeira abordagem e o imobilismo da segunda. Se a gente acha que a escola, ela é uma manutenção do que está posto na sociedade, a gente não acredita no poder transformador da educação. E a nossa prática também fica uma prática imobilizada, porque a gente não consegue compreender que é por meio da educação que a sociedade se transforma, né? E aí, para isso, a gente traz essa foto aqui, essa imagem. A imagem, uma frase de Paulo Freire, assim, que Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, e ele diz assim, que a escola não pode mudar tudo, mas pode mudar alguma coisa. Alguma coisa ou para alguém. A educação, sim, ela é transformadora. Guardem bem essas três primeiras premissas que a gente colocou aqui no na nossa aula, né? Coloque aqui como uma premissa que você vai estar sempre refletindo em torno de se compreender a pergunta fundante da nossa disciplina, qual a função social do ensino, e pense nessa frase de Paulo Freire, que nós não podemos fazer tudo, mas um pouquinho a educação pode fazer. E esse pouquinho faz todo sentido na vida de alguém. Vamos lá. O trabalho docente e o processo de ensino, dentro dessas possibilidades, a gente vai entender que a natureza do trabalho, do nosso trabalho docente, é a mediação da relação cognoscitiva entre o aluno e os saberes escolares. Ou seja, está relacionado, nosso trabalho docente está relacionado com essas duas grandes verdades aqui, ensinar e aprender. E ensinar e aprender são duas faces do mesmo processo. Ou seja, eu só ensino? Não. Se eu ensinar, o meu aluno tem que aprender. Entendeu? Então, é uma ação que reflete uma outra ação, o de ensinar e de aprender. Então, muitos colegas dizem assim, eu ensinei, mas ele não aprendeu. Será que realmente você ensinou? Aí vem o contexto interdependente da prática educativa. Porque a prática educativa, assim como Perrenot diz que a avaliação ela é interdependente, eu vou mais além. Não por minha cabeça, mas por alguns outros teóricos que contestam que não é somente no processo da avaliação, mas que o ato de ensinar a prática educativa como um todo, há uma interdependência. Por quê? Porque se eu ensino e o aluno aprende, eu consegui articular métodos, objetivos, conteúdo, processos de avaliativos relacionados a esses objetivos e assim há uma interdependência de um tema sobre o outro. E é por isso que eu digo que a prática educativa como um todo, ela é interdependente. Uma parte depende da outra. Não tem como eu pensar em conteúdos maravilhosos se eu vou deixar de lado a minha metodologia falha. Não tem como eu pensar em uma metodologia fantástica se eu não penso de forma a contemplar a heterogeneidade na minha sala, os diversos alunos de diversos locais. Então, assim, é essa interdependência que ela é muito latente, ela é pungente dentro da prática educativa. E esse papel do professor, olhar para todos os lados, olhar para onde ele consegue
atuar de forma interdependente é não somente a prática reflexiva do professor. Então, nesse processo de ensinar e aprender, requer muito mais você não só dominar conteúdos, mas como você também dominar processos, métodos e objetivos. Vamos lá. E aí, vamos bem pontuar sobre o ensino e depois sobre o aprender, né? Sobre o ensinar e o aprender. Então, esse ensino, ele é uma atividade de mediação pela qual são providas condições e meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos aonde? Na assimilação do conhecimento proposto. Para isso, há 3 funções inseparáveis, que é organizar os conteúdos, orientar os alunos, dirigir e regular as atividades para o alcance dos objetivos da aprendizagem. Lembrando que, quando você vai organizar e regular as situações de aprendizagens, você tem que ter bem claro quais são os seus objetivos e conhecer os objetivos que os alunos têm. Porque muitas vezes são objetivos opostos, né? Opostos, e aí a gente tem várias situações, porque quando, às vezes, o professor planeja uma aula, ele mantém aquele objetivo e ele chega na sala, há uma outra dinâmica. Então, há um outro objetivo para aquele momento, o objetivo proposto pelos alunos. Seja ele um fato social, um evento, alguma coisa, ou próprio da curiosidade do aluno mesmo. Então, percebe que há objetivos diferentes? E um vai inviabilizar o outro, porque o professor ele não vai conseguir dar a sua aula nem atingir seu objetivo. E os alunos tampouco vão prestar atenção, vão estar interligados e conectados com aquele objetivo proposto, com aquele conteúdo, daquela aula que é posta pelo professor. Então, é importante que o professor consiga verificar esses conhecimentos prévios dos alunos, antecipe as situações de aprendizagem desse aluno, para que o aluno mostre, demonstre o que ele traz de objetivo para aquela aula. E aí o professor, sim, ele vai conseguir fazer a regulação, o ajuste, né? Porque o regular ele vai ajustar dentro da medida que se pede para aquele momento de situação de ensinar e aprender. Então, o ensino, ele traz essas abordagens que são inseparáveis, gente. E aí, sendo elas não só organizar conteúdo, não só orientar alunos para aquela atividade e não só dirigir, mas elas são inseparáveis, ou seja, elas estão juntas e estão constantemente andando, né, juntas. Vamos agora ver sobre a aprendizagem. A aprendizagem, ela se dá de diversas formas. A gente não pode pensar que a escola é só um instrumento de aprendizagem, uma instituição que oferece o ensino e o aluno aprende. Então, há a aprendizagem casual ou a informal e a aprendizagem organizada e formal. Nessa atividade, nessa aprendizagem casual, ela pode ser espontânea, porque surge naturalmente de quê? Da interação entre as pessoas e com o meio em que ela vive, né? As pessoas vivem em um meio. Já a organizada, ela é intencional, sistemática e planejada. Dá para se perceber que o aluno, a todo momento, ele está aprendendo. A todo momento o aluno está aprendendo. E nesse processo de aprendizagem, ele aprende com a família, ele aprende na igreja, ele aprende na rua, ele aprende diversos instrumentos que mediam esse aprendizado do aluno. Porém, ele é desorganizado, ele é casual, ele não é pontual. Porém, a escola tem a função, historicamente, de sistematizar, organizar uma atividade pensada que vai proporcionar aprendizagem para esse aluno. Nesse sentido, vamos entender que a prática educativa desse professor, ela vai ser um conjunto de ações, né, porque é uma aprendizagem sistematizada. Então, esse conjunto de ações socialmente planejadas, organizadas e operacionalizadas em espaços intersubjetivos, destinados a criar oportunidades de quê? De ensino e aprendizagem. Então, esses espaços intersubjetivos são os espaços que estão entre o que o aluno vivencia, o que o aluno às vezes já traz, né? E ao que o aluno vai acomodando no processo de assimilação
e acomodação que vocês viram lá na disciplina de teorias educacionais. Então, nesse processo de acomodação e assimilação do novo conteúdo, novo conhecimento, é que se dá e que se faz a prática educativa do professor. Quando o professor consegue organizar, dirigir as situações de aprendizagem de forma planejada, organizada e operacionalizada, ele consegue atingir, né, alcançar o ensino e a aprendizagem. Assim, a atividade de ensino e aprendizagem é um elo que torna possível a realização de determinada prática educativa. Então, nesse sentido, a prática educativa ela tem que ser entendida dessa forma. Ela é o elo entre o ensino e a aprendizagem. Como eu vou aproximar os dois, é bem na concepção vigotskiana. É o que o meu aluno, eu vou mediar. A minha prática educativa é essa mediação. Com a minha prática, eu vou mediar o conhecimento real ao conhecimento potencial. Então, é nesse sentido que a prática educativa é entendida. Para isso, nós vamos relembrar alguns conceitos de prática educativa, que vem lá da Idade Média, na Idade Antiga, e a Idade Média e a Idade Moderna. Então, na Idade Antiga, os filósofos gregos, eles tinham a concepção de uma educação, uma prática voltada para a formação integral do sujeito, onde Sócrates acreditava que o saber era o alimento da alma, ou seja, quem sabia era um ser iluminado, né? Os sofistas, eles acreditavam muito em sua prática que devia formar o homem virtuoso, a virtude daquele homem. Já na Grécia, na Idade Antiga, ainda tivemos a paideia, né? O grande legado da educação, que visava o aperfeiçoamento do homem a partir das ideias, com liberdade ao pensamento e sua expressão. E é isso na Idade Antiga, vocês estudaram bem mais mastigado lá nas aulas de História da Educação, né, que fez esse resgate. E essa concepção de educação, essa concepção de homem, essa concepção de ensino, refletia em uma prática, né, uma prática específica. Então, aquele homem de liberdade, de livre pensamento e livre expressão, era o grande carro-chefe da Idade Antiga, lá na Grécia, né, na educação. Porém, na Idade Média, a gente teve uma busca pela fé religiosa, né, a partir de instituições eclesiásticas, que eram as principais organizadoras do ensino, e tinha uma função principal para educar, formar e conformar a pessoa. Ou seja, era uma educação voltada para a formação da moral e da fé. Como a gente sabe, né, em torno de 9 séculos da Idade Média, Idade Medieval, Idade das Trevas, né, melhor dizendo assim, era uma educação, uma prática educativa voltada e baseada realmente no autoritarismo, na memorização, práticas, um ensino voltado somente para homens, né, as mulheres não tinham acesso. O sistema de economia era feudal, né, com o sistema de bases de troca, né, não tinha o livre comércio. Então, assim, era uma educação realmente voltada somente para a manutenção da fé. E aí um exemplo que a gente teve ainda, que veio como resquício disso, foi a educação jesuítica no Brasil, a partir de 1549, quando os jesuítas chegaram ao Brasil e fizeram todo aquele processo de evangelização e catequização. Então, por meio da leitura, por meio do processo de a aprendizagem, né, era somente para dominar e domesticar os nossos ancestrais indígenas, né, os donos realmente da terra. E isso ainda trouxe resquícios, né, quando nós tivemos o grande movimento do iluminismo, né, que foi a volta à Idade das Luzes, a volta ao pensamento lá da Idade Antiga, da Grécia. Houve esse rompimento em alguns locais, né? Por exemplo, o Brasil, que ainda era colônia, o Brasil ainda continuou com esse pensamento, às vezes até, e essas práticas voltadas, né, para
essa questão da domesticação, de uma educação, uma prática educativa voltada para a fé, para a moral e para tudo mais. Já na Idade Moderna, que a gente tem aqui como principal movimento econômico, que é a passagem do feudalismo para o capitalismo, e aí nessa Idade Moderna, com o surgimento dos filósofos, dos pensadores, a ciência passou a se desenvolver mais e nós tivemos duas grandes correntes que teve grande influência sobre a educação, que foi o racionalismo, desenvolvido por Descartes, né? E aí temos o empirismo, que John Locke foi um dos principais defensores dessa corrente do empirismo. E essas duas grandes correntes influenciaram as práticas educativas, a educação na Idade Moderna. E somente no final do século XIX que houve algumas mudanças, né, e no século XX que as mudanças vieram significativamente para as práticas educativas em todo o mundo. A gente percebe que a prática educativa na Idade Moderna, esses dois contrapontos do racionalismo e do empirismo, nos mostra que o racionalista acreditava que o verdadeiro conhecimento não provém das experiências, mas de ideias natas, claras e distintas. Ou seja, a aprendizagem intelectual, o método rigoroso, eles acreditavam no método rigoroso e precisamente sistematizado. Já para os empiristas, tinham a influência das ideias cartesianas, né, que foi um grande movimento que as ideias cartesianas trouxeram para a Idade Moderna, e afirmavam que a alma humana é como uma tábua rasa, e a educação é a sua prática organizada de acordo com os interesses do aluno. Então, nesse sentido aqui, Rousseau, em O Emílio, né, Rousseau, Comênios, então foram os grandes precursores aí desse início nessa Idade Moderna, entender que aí dentro dessa base da tábua rasa, que o aluno ele é como um papel em branco, né, e aí sustentou a prática aí até meados da década de 70 do século XX, né. Então a gente sabe que uma prática que foi lá no século XVI trouxe, né, ele repercutiu em práticas educativas praticamente até a metade do século XX, quando vieram as críticas, né, as teorias crítico-reprodutivistas da educação. Então, com isso, percebe-se que essas duas grandes correntes, racionalismo e o empirismo, elas sustentaram bastante tempo, por bastante séculos, né, praticamente quase 4 séculos, sustentaram as práticas educativas. Mas a gente teve, né, felizmente, algumas mudanças, alguns pensamentos, alguns teóricos que trouxeram inúmeras contribuições, porque a sociedade como um todo ela ia se modificando, ela trouxe alterações. E assim a gente vai entender que a Idade Moderna trouxe consigo essas alterações. Por quê? Porque com a Idade Moderna surgiram as classes burguesas. E a escola, dentro dessas classes burguesas, tornou-se um assunto político, foi uma pauta política. O processo da universalização da escola, né, foi lento e ainda né, gente? Se a gente for ver os dados hoje, ainda não se universalizou. Lento e desigual, só se complementando no século XIX e em alguns países no século XX. As mudanças, sobretudo sobre a cultura escolar renovada, essas mudanças que foram bem significativas, assumindo o caráter laico, a escola passou a ser vista como um espaço laico, ou seja, a fé e a religião não é assunto da escola, sendo organizada em torno de um programa didático, disciplinar, e aí ele veio com controle, sanção e, ao mesmo tempo, de produção de comportamentos padronizados. E aí a escola, a gente teve as contribuições aí, né, de Foucault, Vygotsky, que passaram a perceber, olhar para essa instituição, que é uma instituição que buscava padronizar e normatizar uma sociedade.
Então, isso é nessa passagem da idade moderna para a idade contemporânea, que é a idade que surge a partir do segundo século, a segunda década, metade da década do século XX, a partir, né, dos anos 60, pós-guerra, a gente começou a entender que é uma educação que começou a sofrer rápidas e significativas mudanças no seu campo conceitual, metodológico, e que hoje ainda ela traz diferentes mudanças alternativas para uma educação que atenda essa sociedade como ela está posta. Atualmente, aí vamos de Libânio agora, Libânio aqui, o nosso grande teórico brasileiro, diz o seguinte: atualmente o processo didático desenvolve mediante a ação recíproca dos componentes fundamentais do ensino, que são eles os objetivos da educação e da instrução, os conteúdos, o ensino, a aprendizagem, os métodos, as formas e meios de organização das condições da situação didática e avaliação. Então, são esses contextos principais, conteúdos, métodos, objetivos, que fazem com que essa prática educativa seja pensada e repensada, não somente à luz, isso tudo à luz de um contexto social, político, econômico, cultural, que vai dar essa conotação dessa organização, dessa sociedade. Então, a estruturação do trabalho docente, ela está na sequência de atos sucessivos e interrelacionados para atingir os objetivos. Nessa mesma perspectiva, é uma atividade intencional, planejada conscientemente, visando atingir os objetivos previamente estabelecidos. Por isso, ele precisa ser estruturado e ordenado. Então, não tem como pensar uma educação sem que ela esteja sistematizada, sem que ela esteja um rigor metodológico, sem que ela tenha uma sequência para que o aluno compreenda aquele processo de ação docente, aquele processo de prática, né, docente de um professor. Os métodos de ensino são os objetivos estabelecidos, eles não se realizam sós, ele precisa de um método. Então, a partir do método específico é que os objetivos da educação se concretizam. É necessária a atuação, a organização de uma sequência de ações para atingir os objetivos, ou seja, há um conjunto de ações intencionadas, ela é o quê? Caracterizada em um método. Somente a partir dessa ação intencional, porque ela tem que ser intencional, que vai se constituir o método que o professor utiliza. Os princípios básicos do ensino é ter um caráter científico e sistemático, ser compreensível, possível de ser assimilado, possível e necessário, né, para o aluno, assegurar a relação de conhecimento e prática, o conhecimento com a prática do dia a dia do aluno, assentar-se na unidade de ensino-aprendizagem, garantir a solidez dos conhecimentos e levar à vinculação do trabalho coletivo, que é importante, às particularidades individuais. Ou seja, interrelacionar o todo com as partes, o professor perceber que esse aluno ele não é um aluno deslocado da sociedade, ele está em constante interação e em constante prática no dia a dia, a sua funcionalidade daquilo que ele aprende, daquilo que ele ensina. Então, essas são as nossas referências, né? Vai estar no AVA, disponível para vocês esse material, que é o significado histórico de práticas educativas, um movimento que vai do clássico ao contemporâneo, e o livro Didática de José Carlos Libânio, que está disponível na minha biblioteca. Assim, aluno e aluno, nesse resgate histórico, né, nessa reflexão sobre a prática educativa, não esqueça da nossa pergunta fundante, né, qual é a função social do ensino. Traga alguma resposta para a nossa aula síncrona. Aguardo vocês, né, nesses momentos de encontro síncrono, né, um encontro presencial, e vocês possam estar conosco, trazendo suas grandes contribuições. E assim a gente finaliza a nossa web aula 1.
Educação à distância, mudando realidades.